Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de análise de investimentos, em que nós veremos a análise de investimentos sob condições de risco e incerteza. Então, considerar o risco e a incerteza é muito importante na análise de investimento. Embora alguns autores considerem a diferença entre o risco e a incerteza, então o risco é sempre aquilo que eu posso calcular, que eu coloco como um percentual, por exemplo, de possibilidade de perder o dinheiro. Isso é o risco, muitas vezes encarado dessa forma, a possibilidade de perder dinheiro. A incerteza é o incerto. Eu não consigo. Então, se acontecer um incêndio na minha fábrica, isso é incerteza, não tem como descobrir isso, não tem como prever isso. Se acontecer uma enchente e alagar a minha empresa, eu não tenho como considerar isso antes, a não ser que eu viva em uma área que já tem essa condição de risco, enfim. Mas se eu não moro nessas regiões, eu vou ter que considerar isso como incerto, eu não tenho nem como considerar, na verdade. Tá bem? Mas para fins de análise financeira, nós vamos considerar essas duas variáveis, né, tanto a incerteza como o risco, a gente vai considerá-las como sinônimos. Tá bem? Então, na análise de investimento, sempre a gente tem que considerar o risco e o retorno. Eu vou sempre referir a risco. Quando a gente for falar de incerteza, a gente vai falar sempre sobre risco, né? Estou considerando uma palavra só. Então, a análise de investimento, ela baseia-se muito na análise de risco e retorno. E eles caminham juntos, o risco e o retorno. Porque quanto maior o risco de um investimento, maior também é a possibilidade de retorno. Nós temos, por exemplo, os investimentos em renda fixa. Eles têm uma possibilidade de renda baixa, mas o risco é praticamente nulo. Agora, investimentos de renda variável, como investir em ações de uma empresa na Bolsa de Valores, como o nome diz, uma renda variável. Eu posso ganhar muito ou posso perder muito. Então, o risco é muito mais elevado, mas as possibilidades, tanto de ganho como de perda, ela também é elevada. Então, o risco e retorno caminham juntos. E para que a gente calcule o risco, eu tenho então que calcular o retorno. O risco, muitas vezes, ele é entendido como a variabilidade do retorno. Porque se o meu retorno ele varia de 1% a 5% e eu tenho outro investimento em que a rentabilidade varia de menos 10 a mais 10, esse que varia de menos 10 a mais 10 é muito mais arriscado do que o que varia de 1 a 5. De 1 a 5 eu não posso perder, por exemplo. Não tem possibilidade de perda, eu posso ganhar um pouquinho menos, ganhar um pouquinho mais. Agora, de menos 10 a mais 10, eu posso ganhar muito ou eu posso perder muito. Então, eu tenho que analisar a variabilidade do retorno. Para que eu possa calcular a variabilidade do retorno, primeiro eu tenho que saber como que eu calculo o retorno. E daí nós temos algumas fórmulas de cálculo de retorno. Primeira fórmula de cálculo de retorno, eu tenho o retorno de um determinado investimento, ele vai ser o fluxo de caixa gerado no período que eu estou fazendo a análise, mais o valor no período final, menos o valor que eu paguei, por exemplo, por aquele investimento. O valor que, se eu estou comprando um carro, então eu vou ver, esse carro é para comprar para a minha empresa, porque a gente está fazendo análise de investimentos, né? Não estou comprando um carro para o meu uso no dia a dia, estou comprando para uma empresa, por exemplo, para o meu trabalho, ou enfim, para qualquer atividade remunerada que eu exerça. Eu vou colocar quanto, se eu for analisar em um ano, eu vou colocar quanto que eu ganhei de fluxo de caixa livre ao longo desse ano, mais quanto que vale o carro hoje, menos quanto que ele valia um ano atrás. E daí divido pelo valor que ele valia um ano atrás, né? Ou a um período atrás. Isso é o retorno, eu faço essa divisão, eu vou achar o percentual de retorno, né? Eu multiplico por 100, depois eu acho o percentual de retorno desse investimento. Além disso, eu tenho o retorno acumulado, e o retorno acumulado ele tem uma função aqui, que é o produto, né? Aqui nós temos um π maiúsculo, que indica o produtório. A gente conhece o sigma, que parece um E, aquilo é o somatório. Esse aqui é o produtório. O somatório, ele soma tudo que está na frente. O produtório, como é o produto, ele multiplica tudo que está na frente. Então, eu tenho que multiplicar 1 mais a taxa de retorno. Então, eu tenho várias taxas de retorno de vários anos. Eu vou pegar 1 mais a taxa de retorno do primeiro ano, multiplicada por 1 mais a taxa de retorno do segundo ano, multiplicado por 1 e assim por diante. E a gente vai fazer no final menos 1, né, para a gente tirar esse 1 que a gente está adicionando aqui para fazer a multiplicação de maneira correta, e daí eu vou ter o retorno acumulado. Então eu não posso simplesmente somar os retornos, eu tenho que fazer dessa forma para eu fazer o cálculo de taxas de retorno acumuladas, ela tem que fazer assim para ela fazer sentido, para ela ser uma análise coerente, tá? Além disso, nós temos o retorno médio, que ele
Também utilizo o produtório, que a gente acabou de descobrir, né? A gente acabou de conhecer ele, para calcular o retorno médio, em que eu vou pegar a mesma ideia que a gente acabou de ver, né? O produtório das minhas taxas de retorno mais 1, então 1 mais a taxa de retorno multiplicada pelas próximas, e agora eu tiro a raiz de acordo com a quantidade. Então, se eu tiver 5 fluxos de caixa, aqui esse N será 5. Quer dizer que eu tenho 5 elementos desses, 5 taxas de retorno sendo multiplicadas. E daí eu tenho que tirar a raiz quinta, por exemplo. Tá? Só que muitas vezes isso não é simples de fazer. A gente não tem nas calculadoras convencionais, nem nas calculadoras científicas, a raiz N de alguma coisa. A gente geralmente tem a raiz quadrada, a raiz cúbica e para por aí. Então a gente pode fazer de uma outra forma que é equivalente, que eu tenho a mesma parcela aqui de dentro, só que eu elevo a 1 sobre n. Então se for 5 períodos, vai ser elevado a 1 sobre 5, se for 7 períodos, vai ser elevado a 1 sobre 7, e por aí vai. E isso a gente tem o retorno médio. Então também, o nome dessa média, aqui ela está considerada para retorno. Mas isso aqui é uma média que a gente chama de média geométrica. Tá? Então não é a média aritmética, que é aquela que eu somo os elementos e divido pela quantidade, ela não pode ser utilizada quando eu estou falando de taxas de retorno. Eu tenho que utilizar a média geométrica, que ela pode ser calculada dessas duas formas, para que eu tenha uma média consistente também com a minha análise. Avançando, nós temos a distribuição probabilística dos retornos. Eu não falei que o retorno e o risco, eles caminham juntos, e o risco ele é a variabilidade dos retornos. Então eu tenho que considerar também que eu disse que se eu tivesse um exemplo lá que eu posso perder 10% ou ganhar 10%. Só que qual é a chance de eu ganhar os 10% e qual é a chance de eu perder? Ou seja, quais são as probabilidades de ocorrência desses dois cenários? Ou se eu tiver mais cenários. E é isso que a gente faz aqui quando a gente considera a distribuição probabilística dos retornos. Eu vou falar assim, ó, eu tenho o investimento alfa e o investimento beta. O investimento alfa ele tem um primeiro cenário de perder 3,2%. Quais são as chances? É de 15%, 0,15%. Eu tenho 15% de chance de perder 3,2%, 20% de não ganhar nem perder nada, 30% de ganhar 5,6% e 35% de ganhar 9,5%. Né? Aqui na probabilidade ela é representada em termos não percentuais, né? Mas a gente pode interpretá-la de maneira percentual. E o beta eu tenho uma outra configuração, eu tenho 10% de probabilidade de perder 7,8%, 40% de ganhar 10%, 40% de ganhar 25,4% e 10% de ganhar 30,8%. Então, essa é a distribuição probabilística. Eu tenho que olhar para essa distribuição probabilística porque isso me permite calcular outros elementos que são importantes, como, por exemplo, o retorno esperado e daí a gente chega no risco. O retorno esperado, eu vou calcular a somatória da probabilidade vezes o retorno. Então, é como se a gente pegasse na tabela anterior a probabilidade vezes aquele retorno daquela probabilidade. E daí eu fosse somando esses produtos, né, da probabilidade vezes o seu retorno esperado naquele cenário, tá bem? E daí eu calculo o risco, que é calculado pela fórmula do desvio padrão. Então, a fórmula do desvio padrão, ela tem essa configuração, em que eu vou pegar o retorno de um determinado período menos o retorno esperado, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade daquele retorno, somo todos esses e divido por 1,2 ou por 0,5 aqui. E daí eu vou ter o risco de um determinado investimento, eu vou ver que geralmente o risco está atrelado ao retorno esperado. Quanto maior o retorno esperado, maior é o risco também. Eu tenho variabilidades em relação a isso. Então, nós finalizamos por meio da análise de sensibilidade de cenários, que são análises que estão atreladas a isso. A análise de sensibilidade pega uma variável e muda, e eu vejo qual é o impacto disso no fluxo de caixa. A análise de cenários, eu crio cenários distintos e analiso qual é o melhor. Bem, então, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Muito obrigado, até a próxima.